seja muito bem-vindo ao Jovem Romeiro dessa semana, super especial, preparado com carinho para você que é jovem, na idade, no espírito, no coração e que está sempre conectado com o amor do Divino Pai Eterno aí na sua caminhada. Olha só, você que é um jovem leitor, que tem esse hábito tão bonito ali de mergulhar nas histórias, ou que gosta inclusive de ler a Sagrada Escritura, já separe aí a sua caneta, o seu papel, ou melhor, o seu celular, porque hoje vem dicas aí pra você, viu? Temos muita coisa boa nesse nosso episódio. Você já parou para pensar no poder que a leitura tem na nossa vida? Seja a Bíblia, um livro de espiritualidade ou até aquela história que nos inspira a sermos melhores a cada dia, que você conheceu, quem sabe, lá na sua escola, no seu ensino fundamental. Essa leitura pode, inclusive, nos transformar, fortalecer a nossa fé e nos ajudar a enxergar o mundo com novos olhos. Por isso, hoje nós queremos falar com os nossos jovens leitores e entender o poder da leitura na vida deles. Por isso eu acolho aqui com muita alegria hoje essas jovens leitoras, sejam todas muito bem-vindas, Bruna, Luísa e Heloísa. Boa noite para vocês. Boa noite, Mário. Obrigada. Que alegria ter vocês com a gente nesse programa, viu? É uma alegria estar aqui também. Bom demais. Olha, você é a Bruna e a Bruna vem lá do SPAED, não é isso mesmo? Isso mesmo, SPAED. Conta um pouquinho pra gente. Eu faço parte do grupo SPAED, é o grupo de jovens da São Paulo Apóstolo, aqui em Goiânia. E para mim foi uma alegria receber o convite de estar aqui e estar aqui hoje representando o SPAED também, num assunto que para mim é riquíssimo. A leitura para mim é essencial para um católico. Que legal. E a Luísa também faz parte desse grupo? Também é uma jovem leitora, Luísa? Sim, eu participo e sirvo, lá na São Paulo Apóstolo e do SPAED também ativamente. É um prazer para mim estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto que é muito importante para mim e fez parte da minha caminhada, Faz parte da minha caminhada até aqui. Que legal. E olha, hoje nós temos também mais um grupo representado aqui no nosso Jovem Romeiro, através da Heloísa. Bem-vinda, Heloísa. Obrigada, uma alegria grande poder estar aqui, Faço parte da Perseverança Jovem da Paróquia Cristo Rei. E é um movimento, que a gente tem com os jovens que tem sido um momento riquíssimo de crescimento com cada um. E eu também, assim como as meninas, vejo a leitura como uma importância muito grande na nossa vida e no crescimento, na fé. Olha só que legal. Então hoje nós temos muitos assuntos para discutir aqui e é claro, por que não dar umas dicas também para os jovens que estão em casa começarem também ali a se aventurarem nesse universo da leitura, porque se tem uma coisa que transforma, inspira e fortalece a nossa caminhada é a leitura, seja a Bíblia, a vida dos santos, que são tão ricas, a vida dos santos ou até mesmo aqueles livros de espiritualidade que nós encontramos para nos ajudar no nosso dia a dia, com orações e outros mais, muito colaboram ali para a nossa vida no dia a dia. Por isso eu quero perguntar para vocês, e vamos começar aqui pela Bruna. Bruna, como que a leitura faz parte do seu dia a dia? Tem muito tempo isso? Bom, eu particularmente sempre gostei de ler. Sempre gostei de estudar mais sobre a vida dos santos e para mim, desde o meu início da minha conversão, se deu através do estudo da vida dos santos. Então, mas assim, de uns anos para cá, eu tô levando mais a sério. Eu acredito que o essencial, a questão da leitura espiritual, seja da Bíblia ou de algum livro meditativo, de oração, para mim não tem igual. E aprofundar na fé é o caminho, pra gente estabelecer raízes mesmo e entender que o sentido é muito mais profundo e, de fato, nos aproximarmos mais de Deus. Isso mesmo. E teve alguém que te inspirou a começar a ler ou algo assim? Bom, vendo sobre a vida dos santos, eu via sempre a presença do estudo, Então, santos que escreviam muito ou santos que liam muito, estudavam, meditavam. E aí, a partir disso, eu comecei. Mas, assim, na minha caminhada tiveram vários amigos que tinham o costume de ler e falavam, esse livro é muito bom. E aí eu começava. Então, foi através de amigos mesmo que eu tive mais contato. Isso, que legal, viu? E, Luísa, a leitura, ela te ajuda a crescer também espiritualmente? Nossa, muito! Inclusive, um dos meus livros favoritos que fez, assim, ser uma virada de chave na minha vida foi Todos os Caminhos Levam a Roma. E esse livro me fez crescer tanto, eu acho que foi um pontapé mesmo, inicial, sabe? Na minha caminhada de conversão. Eu percebo claramente, assim, que os exemplos, eles arrastam, Então, ler livros espirituais, conhecer mais a vida dos santos, o que eles trazem pra gente,
isso realmente é um divisor de águas na caminhada. Pelo menos a minha foi assim. E viver isso também em comunidade, eu acho que é todo diferencial, né? Faz muita diferença. Um vai ajudando o outro. Sim, exatamente. Então a gente acostuma com esses clubes de leitura mesmo. Você compartilha o que você achou sobre o livro e a pessoa às vezes traz uma perspectiva diferente, né? Eu acho que é um crescimento mútuo. Então todo mundo cresce junto. Isso é muito legal. Legal. Heloísa, e lá na Perseverança Jovem, os outros jovens que fazem parte lá junto com você, vocês têm o hábito, quem sabe, de indicar uma leitura, de compartilhar alguma coisa nesse sentido? Sim, tem muitos lá que têm esse gosto pela leitura também, né? Então é bem interessante essa troca de gostos, de cada um compartilhar sobre o seu, principalmente quando se refere a livros, né, que contam sobre os santos. Então cada um vai falando ali sobre o seu santo de devoção, dando uma indicação. Então tem essa troca e é muito bacana. Que legal. E no seu dia a dia você busca ter um contato ali também, além da vida dos santos, com a Bíblia, com algum outro tipo de leitura? Sim, com a Bíblia mesmo, né, principalmente. Com a leitura do dia, o Evangelho do dia, a meditação, a reflexão. E assim vai crescendo na fé e vai perseverando também na oração, porque é um grande instrumento que pode nos ajudar no nosso dia a dia, inclusive na nossa perseverança. Acho que tem muita gente que às vezes ali tem medo, ou entre aspas, tem até uma preguiça de começar uma leitura, porque acha que o livro é muito grande, é muito demorado, eu não tenho tempo, mas a gente também consegue encontrar tempo para isso, não é mesmo? Assim, vai lendo, quem sabe um dia consegue ler ali 10 páginas, ou consegue ler ali, quem sabe, um capítulo, e pouco a pouco vai seguindo. Sim, eu acho que uma dica muito boa também, no caso da Bíblia, né, especificamente, é você realmente escolher os livros, né, para se ler. Então eu, por exemplo, fiz uma proposta, né, uma amiga minha, na verdade, me deu essa ideia da gente começar a ler as cartas paulinas. Legal. Então a gente estabeleceu, vamos ler um capítulo por dia. E eu acho que isso facilita muito, porque eu sou católica a minha vida inteira, mas nunca tinha lido a Bíblia, né? Então, quando a gente estabelece pequenas metas, eu acho que facilita, sabe? Depois a completar tudo, né, no final. E tá sendo uma experiência ótima, então eu acho que não querer tudo de uma vez, né? Mas caminhar aos poucos pra gente poder ir aprendendo e aprendendo com qualidade também. Com certeza. E nós temos muitos outros jovens leitores que estão espalhados aí pela nossa cidade, pelo nosso país. E a Andressa foi conferir um pouquinho como os nossos jovens estão se dedicando à leitura. Andressa, é contigo. Oi, Padre Eurípides, tudo bem? Porque aqui tá tudo ótimo. A gente veio até a livraria pra ver um pouquinho o que os jovens andam lendo. Será que eles andam curtindo mesmo? A gente tá aqui com a Rafaela. Você tem o costume de vir até a livraria? Você passa muito tempo lendo? Eu passo muito tempo lendo. Vindo na livraria, não. Você gosta da leitura? Ela é uma coisa cotidiana pra você? Sim, é uma coisa cotidiana. Costuma ler mais ou menos quantos livros, assim, por mês, por semestre, por ano? Por mês, depende do meu ritmo. Assim, por mês eu costumo ler 5, 4 livros, dependendo do meu ritmo. Por mês? Depende da faculdade também. Tem dia que a faculdade não deixa, mas às vezes vai. E você faz faculdade de quê? Medicina veterinária. Você costuma ler livros também relacionados à faculdade? Sim, a gente tem bastante demanda da faculdade também. Anatomia, bases fisiológicas, tudo da faculdade. E também eu fujo um pouco pro mundo da fantasia, né? Foi um prazer conversar com você. Manda um tchauzinho lá, ó. Um beijo! Obrigado, Andressa, que alegria, viu? Quanta coisa boa os nossos jovens têm aí para nos oferecer enquanto leitura, enquanto dicas aí para o nosso dia a dia também, para mergulharmos cada vez mais no amor de Deus através da leitura. Meninas, com certeza cada uma de vocês teve uma primeira experiência com a leitura, ou até, quem sabe, ali um primeiro livro que marcou a vida de vocês. Vocês conseguem se lembrar, assim, algum livro que marcou muito a caminhada de vocês? Lembra de algum, Heloísa? Sim, eu lembro de um. Inicialmente eu comecei, né, com essa questão das leituras mais voltadas espirituais, com o incentivo dos meus pais, né? O meu pai, desde pequeno, ele lia para mim a Bíblia ilustrada, então foi ali que começou aquele conhecimento, aquele crescimento. E eu sou devota de Santa Teresinha, então se tem um livro que eu amo, é História de uma Alma. Isso. Gosto demais. É um livro que eu gosto muito e foi muito interessante a gente acompanhar o caminho de Santa Teresinha, né? O caminho dela para a santidade. É um livro que eu gosto demais. Que legal, viu? E, Luísa, você mencionou todos os caminhos levam a Roma. Acrescentaria mais algum nessa lista? E um que eu acho muito bom também é A Conquista das Virtudes, do Francisco Fausto.
foi um livro também que me fez crescer bastante, assim, muitos tapas na cara. Olha só, a gente vai aprender ali com os puxões de orelha também, não é mesmo? E Bruna, você pode dar aquela super dica pro jovem que tá em casa procurando agora uma coisa pra ler. Aquele livro que te marcou que vai ajudar ele também. Qual você indicaria? Bom, pra mim é difícil falar de um livro só. Então diga 2. Pra mim é muito difícil, mas assim, pra quem quer uma leitura espiritual, uma leitura pra meditar nas suas orações, pra mim não tem livro que me fez refletir mais do que aquele livro pequenininho de São José Maria Escrivá chamado Caminho. E pra mim foi riquíssimo. Às vezes eu lia 1, 2 trechos por dia, então foi uma leitura demorada, mas uma leitura assim, meditando mesmo e mastigando aquelas palavras de São José Maria Escrivá. E além disso, um livro que é mais rápido, mas eu tive contato há pouco tempo e me marcou demais, é um livro chamado Carta aos Amigos da Cruz. É um livro de São Luís Maria. E pra mim foi riquíssimo meditar sobre as dores de Jesus e sobre o sacrifício que a gente tem que fazer também. Então, seriam as minhas 2 indicações, mas se me perguntar daqui uns 2 meses, eu terei várias outras ainda. Excelente, é sinal de que vocês estão aí sempre atualizadas também no universo da leitura e ao mesmo tempo aprofundando a vida espiritual. A gente tem muita coisa para conversar ainda, viu? Vocês fiquem aqui, você que está em casa também, porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta no Jovem Romero, hoje falando especialmente com você que é um jovem leitor. E se tem um jovem que sale sempre mergulhado nesse universo, é o nosso amigo Andrei. Por isso agora vamos conferir o que ele separou pra gente hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu adoro livros de fantasia e eu vendo vocês aí falando sobre literatura, sobre jovens leitores, me deu vontade de trazer algumas dicas aqui, mas não de livros, de filmes que adaptaram livros para o cinema. Eu separei aqui o melhor de cada década nos últimos 50 anos, então não sai daí que eu já vou te mostrar. Então, começando pela década de 70, ela foi um marco de revolução cultural no cinema. E a gente teve filmes importantes para a história aí, como O Poderoso Chefão, mas mesmo que algumas pessoas não concordem com isso, eu vou eleger aqui como meu preferido dessa década Um Estranho no Ninho, de 1975, que também foi baseado no livro de Ken Kesey. Com o Jack Nicholson no papel principal, a obra mergulha em questões de sanidade mental, poder e liberdade. E os anos 80 abriram as portas para o futurismo, para o existencialismo e os limites da mente humana. A gente tem, por exemplo, O Iluminado. É lógico que o Stephen King não ia ficar fora dessa lista, mas o filme que eu vou escolher aqui como o meu preferido dessa época é um filme de ficção científica, e como eu sou fãzaço de ficção científica, eu vou escolher ele, que é Blade Runner. Ele é baseado num romance do Philip K. Dick, que chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. O filme foi dirigido pelo Ridley Scott e definiu o gênero de cyberpunk. E passando agora para os anos 90, agora sim, a gente tem, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes, A Espera de um Milagre, mas mais uma vez contrariando talvez a preferência da maioria, eu vou eleger aqui como meu preferido como O Clube da Luta, de 1999. Ele é baseado no romance de Chuck Palahniuk e ele foi dirigido pelo David Fincher. O filme é uma verdadeira explosão de crítica social, alienação, e ele é um daqueles filmes que você tem que assistir mais de uma vez para entender tudo. Nos anos 2000, o que dominou foram justamente essas grandes sagas. Por exemplo, Harry Potter, de 2001 até 2011, eu acho que foram 10 anos de filmes. Crepúsculo, e também é uma adaptação da obra literária de Stephenie Meyer. E eu não poderia de jeito nenhum de deixar de fora nessa lista aqui da década de 2000, Cidade de Deus, que é um filmaço brasileiro, baseado também em um livro do Paulo Lins, mas surpreendendo um total de 0 pessoas. A minha escolha, lógico, vai ser Senhor dos Anéis, porque a trilogia dirigida pelo Peter Jackson é uma das mais ambiciosas já feitas, e é uma perfeição do cinema, né, gente? Vamos lá. Em 2010, a década foi dominada pelos protagonistas jovens, tramas distópicas e mitologias adaptadas para o mundo moderno, mas com temas que acabaram alcançando pessoas de todas as idades. Maze Runner, que foi baseado nos livros de James Dashner, Percy Jackson, que recentemente até virou agora uma série, né? Tá na sua primeira temporada, esperando a segunda, mas foi inspirado nos livros de Rick Riordan. Mas eu escolhi aqui como preferido Jogos Vorazes. Ele foi baseado na trilogia
trilogia da Suzanne Collins, e ele levou para o cinema uma crítica muito feroz à sociedade do espetáculo e à desigualdade social. Agora a gente chega finalmente na nossa década que a gente está vivendo agora, década de 2020. Nada de novo no Front, que estreou na Netflix em 2022. A gente teve Conclave também, que não por acaso ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Mas assim, não tem como a gente deixar de fora o filme que ganhou um monte de prêmios aí ao redor do mundo, que é Duna. Eu vou escolher ele até porque eu adoro ficção científica, pela extrema dificuldade que é adaptar essa obra-prima de Frank Herbert, que é um livro muito lento, muito pesado e denso assim de conteúdo. Mas o diretor Denis Villeneuve topou fazer isso, e junto com um elenco afiado e uma trilha épica, Duna não só respeita essa complexidade que tem o livro, como atualiza suas mensagens para um novo tempo. Você que tá aí assistindo esse vídeo, eu super recomendo que você se force a adquirir esse hábito da leitura. E hoje ainda tem a facilidade dos audiobooks, já tem bastante título disponível em português. Então eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora eu vou dar um recado rápido que é para você procurar pelo meu canal Dre Plays lá no YouTube e se inscrever lá, que me ajuda de montão, tá bom? Valeu, e eu volto com vocês aí no estúdio. Bom demais, Andrei. Obrigado aí por nos apresentar esse conteúdo que nos enriquece e nos incentiva cada dia mais aí na nossa busca pela leitura e mergulharmos, é claro, nesse universo que tanto nos ajuda no nosso dia a dia. Olha, para o jovem católico, a leitura ela vai além do mero passatempo. É claro que tem muitos livros aí que a gente lê e que são muito bons porque nos também divertem e trazem outras informações, mas ela é também uma ferramenta poderosa para a nossa formação espiritual. E pelo que eu percebi aqui, meninas, se tem uma coisa que vocês entendem é de leitura espiritual, viu? Eu nem citei aqui que eu leio Harry Potter, mas você já fiquei com vergonha, você já lê mais leitura espiritual do que o padre, viu? Mas que coisa boa. E, portanto, eu quero perguntar aqui para vocês, como que a leitura da Bíblia também pode ajudar o jovem a lidar ali com o seu dia a dia? A gente sabe que tem muito jovem, não sei se nos grupos de vocês, que tem essa facilidade para ler ali a vida de um santo, um livro espiritual, mas talvez não tenha a mesma facilidade para ler a Bíblia. E como que a Bíblia pode ajudar a vida desse jovem? Bom, acho que é um caminho de crescimento, né? Que a Bíblia vai ajudando, a gente vai conhecendo pouco a pouco. E assim como a Luísa falou, acho que principalmente estabelecer metas, né? E de pouquinho em pouquinho, realmente criando ali aquele hábito da leitura. E a Bíblia, eu acho que cada vez mais, cada dia, né? Ela vem trazer pra gente um ensinamento diferente. Então, esse crescimento diariamente. Isso é muito bom, viu? Uma pergunta aqui para você também, Bruna. Ler a Bíblia, quem sabe ali, acompanhada no grupo de jovens, no SPAEG, é um pouco mais fácil também? Nossa, sim, com certeza. Para mim, sempre foi um desafio meditar as passagens, porque às vezes tem algum livro que é mais claro, mas eu acredito que a chave é estar unida a outras pessoas, seja em relação ao magistério da igreja, entender aquilo que os padres falam, mas também ler em conjunto. Foi algo que até no SPAEG foi proposto entre nós de lermos o Evangelho do dia, meditarmos. Então é algo que nos fortalece mesmo e acaba facilitando esse processo que, como já foi dito aqui, é algo a ser construído, né? Isso é muito interessante, viu? Vocês deram as dicas de leitura de vocês, o padre também não pode ficar de fora, viu? E é claro, como um redentorista, não poderia deixar de indicar aqui como leitura espiritual algum dos tantos livros do meu pai fundador, que é Santo Afonso Maria de Ligório. Para você que está começando na vida espiritual, não deixe de ler ao menos 2 livros de Santo Afonso. O primeiro que vai te deixar encantado ali pelo amor de Deus, que se chama A Prática do Amor a Jesus Cristo. E o segundo, que é bem pequenininho, mas muito enriquecedor e que nos ajuda a rezar cada vez melhor, se chama A Oração. Então procure depois aí esses 2 livros de Santo Afonso Maria de Ligório, mas eu também quero saber quais livros você está lendo atualmente. E para isso eu peço que você procure nesse momento as nossas redes sociais. É bem fácil, viu? Basta procurar ali pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube da TV Pai Eterno, @TV Pai Eterno. Comente lá qual livro você tem lido, que tem te ajudado a viver também aí a sua fé no seu dia a dia, ou procure ainda pelo nosso Instagram, @jovemromero, e deixe lá a sua experiência para a gente poder compartilhar aqui também futuramente. Dentro desse universo da literatura, meninas, nós sabemos que a leitura pode ajudar o jovem a ter também um pensamento crítico.
a ler a realidade de uma outra forma. E me parece que muitos hoje autores tentam ajudar o jovem dessa maneira. Como vocês acham que a leitura pode conduzir o jovem nessa maturidade? Eu vejo isso muito claro nas próprias cartas de Paulo, né? A gente pensa assim que a Bíblia é tão antiga, mas ao mesmo tempo ela é muito atual. Sempre atual. Então, é incrível, assim, você vai lendo e vai se encaixando mesmo na sua realidade, né? Então você vê ali situações onde fala sobre o nosso esforço diário em busca da palavra, o nosso esforço diário em busca do próprio Jesus e vai de encontro com a maioria das dificuldades, né, que nós temos hoje em dia. Então eu acho que essas batalhas diárias, elas realmente são muito apoiadas, né, pela palavra. Isso é muito interessante. É muito bonito, viu? E algo muito comum nos nossos dias de hoje, na verdade, é da tradição da igreja já desde o seu início, mas que tem voltado cada vez mais a ajudar outras pessoas, que é a chamada Lectio Divina, que eu acredito que vocês também conhecem, inclusive a Arquidiocese de Goiânia sempre incentiva essa prática durante ali o tempo quaresmal. Eu queria perguntar se alguma de vocês já participou da Lectio Divina. Sim, ano passado teve na Paróquia Cristo Rei, né? Ela foi uma das participantes e foi um momento riquíssimo. E como que foi para os jovens viver a Lectio Divina? Eu acredito que foi de crescimento muito grande também. Para mim foi, sensacional. A Lectio Divina ela é uma forma de fazer a leitura orante da Palavra de Deus. Existem para isso ali alguns passos para que você possa realizar essa leitura, que não é apenas uma leitura intelectual, mas que nos leva a essa contemplação da própria palavra que o Senhor nos revela. E ao mesmo tempo fazer isso em grupo, em comunidade, em família, ou quem sabe, no seu grupo de jovens também, te ajude cada dia mais a desenvolver esse hábito da leitura e também a se aproximar do amor do Pai Eterno. Agora, conta aqui pra gente uma coisinha, Bruna, como que é a sua rotina de leitura? Você consegue ler todos os dias? Tem um horário para isso? Ou é de acordo ali com o tempinho que vai sobrando? Bom, eu tento encaixar na minha rotina dependendo do dia. Eu estava de férias há pouco tempo, então eu tinha a disponibilidade de ler mais. Mas eu busco ler durante a tarde, assim, o momento em que eu vou estudar, seja para a faculdade, ler alguma leitura espiritual também, até como forma de descanso, às vezes com tanto conteúdo. E diante disso eu tento encaixar. Então, em alguns livros que eles demandam mais tempo, né? O senhor citou A Prática do Amor a Jesus Cristo, é um livro que eu estou lendo atualmente. E é um livro assim que é mais meditativo, é profundo, então acaba que a gente despende mais tempo para ler. Enquanto outros, por exemplo, O Caminho, que eu citei, é um livro que eu consigo meditar nas minhas orações, então acaba sendo mais prático também. Então é preciso pensar ali também a intensidade da leitura para poder encaixar isso no nosso dia a dia. Até porque o mais importante para quem lê não é contar ali quantos livros ele leu, mas de fato desfrutar de cada uma daquelas leituras naquilo que tem a oferecer também para a gente. Mais uma pergunta aqui para você, Luiz, e quem sabe você pode ajudar outros jovens também. Nós vivemos hoje num mundo completamente conectado, o que traz muitas possibilidades e muitas coisas boas. Inclusive, você pode aí, na palma da sua mão, acessar o Jovem Romeiro. Mas ao mesmo tempo, isso pode tirar também o nosso desvio, pode tirar o nosso foco da leitura? Com certeza. Eu acho que o celular, ele alimenta muito a nossa dopamina, né? Isso. Então é muito fácil a gente se perder em horas rolando tela. E isso traz muito para a leitura, né? Então, uma coisa que é uma dica até que eu dou, porque eu faço bastante, é sempre priorizar a leitura no período da manhã. Então, para mim, funciona muito ler logo quando eu acordo. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é a minha leitura. Porque, assim, até te impede de ter tantas distrações, né? Na cabeça. E o celular, ele é algo que pode ser muito benéfico, ajuda demais, mas ao mesmo tempo também pode ser, né, um veneno. Então, eu tento, assim, minimizar o meu uso a realmente as necessidades e momentos, assim, tranquilos, sabe? Mas não ficar muito tempo, porque eu acredito que quanto mais tempo você fica, mais tempo você quer ficar, vai né? se tornando ali aquele ciclo vicioso, a gente acaba perdendo esse tempo. Peneirar um pouquinho. Isso mesmo. Heloísa, e como compartilhar a nossa fé através da leitura? Existem muitos jovens hoje que talvez ainda não tenham, é claro, a sua experiência de fé ali formada, e por não conhecer um grupo de jovens, por não conhecer talvez ali a paróquia que fica perto da sua casa, ele pode começar a ter essa experiência de fé através da leitura? Sim, com certeza. Eu acho que influenciando até mesmo através da internet também, né? O meio que a gente pode indicar alguma leitura.
e compartilhar, às vezes comentar algum assunto, nossa, tem tal livro que comenta sobre isso, então nesse compartilhamento para ir ali instigando a curiosidade da pessoa, digamos assim, né, para ela começar a buscar também compreender mais esse mundo. E quando o jovem encontra ali nessa leitura alguma coisa que ele pensa, epa, isso aqui parece que não tá muito certo assim de acordo com a nossa fé cristã católica, será que isso aqui de fato é a nossa doutrina, ou não tem certeza ali da verdade que aquele livro apresenta? O que ele pode talvez procurar fazer para tirar essa dúvida? Procurar um padre, né, primeiramente. É uma boa. Começar por aí, né, mas sim, procurar realmente um direcionamento já direto, né, de um padre que vai poder ali responder aquela pergunta, e às vezes até mesmo compartilhar com um amigo que às vezes ele tem até mesmo aquela mesma dúvida, né, então acho que essa troca mesmo. Excelente, viu? Foi muito bom partilhar esse programa com vocês, jovens leitoras, muito obrigado, viu? Bruna, Luísa e Heloísa, que o Pai Eterno abençoe cada dia mais a vida de vocês. Amém. E os grupos aos quais vocês pertencem, viu? Amém. E muito obrigado a você, jovem Romeiro, que participou conosco deste nosso encontro. Semana que vem estaremos juntos novamente. Até lá!